Mais um Folha Veste para você que nos acompanha pela Folha de Londrina nas redes sociais, pelo folhadelondrina.com.br e também pela versão impressa da Folha todas as segundas-feiras. E o assunto de hoje, redação. Nós vamos conversar com o professor Nilson Douglas Castilho, que é o coordenador de ensino médio do Colégio Marista, para falar então sobre a tão falada redação. Professor, vamos lá, nós temos aqui essa mudança no formato do vestibular da UEL, nós já conversamos em outra oportunidade sobre isso e naquela conversa nós citamos um ponto aqui que achamos melhor falar dele de uma maneira mais específica. A redação ela vai ter um peso muito maior, para essa prova da UEL, justamente devido à supressão da prova de conhecimentos específicos. Nós tínhamos, por exemplo, de 2 a 4 redações no modelo dissertativo argumentativo e agora nós temos aí, segundo o manual do candidato, uma redação, só que não fala o modelo. É a principal mudança, é o principal destaque? Qual que é o ponto de atenção que a gente pode colocar para o candidato quanto a isso, Nilson? Mais uma vez, obrigado, Edson, pela conversa. É um ponto de atenção que o aluno deve ter, porque eu no ano passado deixava claro no manual, é um texto dissertativo argumentativo. Esse ano o aluno ele tem que estar preparado para as diversas sequências textuais que ele vai ter de escrever. Às vezes no enunciado, se a UEL primar por fazer como ele fazia antes, em não determinar o gênero, o aluno não necessariamente precisa criar um texto dentro de um modelo de uma estrutura específica, ele precisa ficar atento ao que a gente chama de competências da escrita. Então, dentro de um próprio texto, ele pode aprender, ele pode colocar em prática a capacidade de argumentar, de expor, de narrar, de criar relações. Tudo isso são sequências textuais e que podem construir um texto, mas não necessariamente dentro de um modelo fechado de um gênero, como um texto dissertativo argumentativo, uma crônica, um conto, que tem uma estrutura mais fechada. A UEL opta por não colocar nome nos seus gêneros. Ela está preocupada mais com as competências da escrita do que com o modelo do gênero em si. Se ela continuar nessa mesma pegada, então pode ser que muito disso venha nessa próxima prova. Uma pegada mais interpretativa, para você trazer uma concepção tratada dentro de uma charge ou dentro de um texto, ou relacionar uma charge com um texto verbal, ou simplesmente um texto dissertativo argumentativo, que a gente não sabe qual é o caminho que ele vai seguir. Ou ele pode até trazer um texto do campo da opinião, mas sem dar um gênero. Não é um artigo, não é uma dissertação argumentativa. Discorra sobre sua opinião acerca de tal tema. E aí o aluno pode trazer diferentes sequências textuais, mostrando diferentes competências da escrita na hora de escrever o seu texto. Então, quer dizer, é uma surpresa, é algo que ainda não está muito certo, mas a UEL pode tanto manter aquilo que já é tradicional dela, digamos, algo engessado, não falo isso de uma maneira pejorativa, quanto ela também pode desafiar o aluno. Pode, ela está aberta, e ela deixou claro isso no manual do candidato, que o aluno vai ser avaliado quanto às competências de argumentar, de narrar, de expor. Então o aluno ele tem que entender várias competências da linguagem, várias competências da escrita para poder colocar e atender o comando que a prova pedir para ele. Então, se a gente listar o que a UEL avalia no candidato através da redação, o que dá para a gente pontuar de tudo? Uma linguagem competente, um aluno que sabe adaptar a linguagem, a língua para a situação comunicativa. Se eu quero defender uma ideia, então vou saber que eu tenho que argumentar. Se eu quero expor algo, se eu quero trazer uma história, vou saber que eu tenho que narrar. Então é isso que a UEL quer ver da parte do aluno, se ele consegue adaptar a sua linguagem e a competência dessa linguagem para a situação de comunicação que a prova vai pedir dele. Independente disso, professor, é importante que o aluno se posicione. É importante. Isso serve para tudo? Não para tudo, a menos que o texto não dê margem para isso. Se o texto não der margem, não falar que tem que colocar uma opinião ou que deve colocar, tudo bem. Agora, se o texto deixar bem claro que não deve expressar uma opinião, por exemplo, vai trazer ali um conto. O conto não precisa de uma opinião, é uma narração acima de tudo. Então o aluno tem que ficar atento em cima disso. Se for uma resposta interpretativa, toma muito cuidado, porque a interpretação não necessariamente envolve um ponto de vista. Se ele colocar algo, um ponto de vista na UEL que não tem esse hábito de colocar um gênero tão engessado ou tão enrijecido, não vai ter problema nenhum na prova.
E professor, essa mudança de 2 a 4 redações, né, com temas diferentes, para uma redação com tema único, na prática muda muita coisa para o aluno? É mais desafiador? Pode ser mais desafiador porque ele tem menos oportunidade de demonstrar as competências da escrita dele. Então, no modelo antigo da UEL, ele tinha condição de escrever de 2, 4 textos e tinha mais oportunidade, tá certo? Que fazia-se uma média entre esses textos, não era um somando ao outro. Agora ele só tem uma única oportunidade. Por outro lado, também faz com que o aluno tenha maior foco. Então, existe tanto o lado positivo quanto o negativo desse tipo de prova, desse modelo. Que daí também vai muito da particularidade do aluno, com aquilo que ele se adapta, melhor escreve. Essas particularidades, por exemplo, o que a gente conseguiria... Por exemplo, se eu tenho um aluno que ele precisa de maior foco, de maior atenção, discorrer a respeito de um único tema, esse tipo de modelo de prova como está agora é essencial. Agora, aquele aluno que consegue fazer várias articulações, ter diversas leituras, uma prova com diversos textos para serem escritos, vai ser melhor para ele, porque cada um temos uma modalidade de aprendizagem diferente e temos um foco e atenções diferentes. Então vai muito depender do perfil de aprendizado que o candidato tem. Só que se ele estudou, ele se preparou, treinou, escreveu antes, não importa se são 1 ou se são 4 textos, ele vai fazer bem qualquer uma dessas propostas. Mas é relacionado à maneira com que o aluno estuda. Com a maneira com que o aluno tem facilidade para aprendizagem. Todos nós, independentemente de hábito de estudo, a gente tem uma modalidade de aprendizagem diferente. Você pode aprender mais com vídeo, vendo várias coisas, várias linguagens ao mesmo tempo. Eu talvez precise de maior foco. Então, um aluno que precisa de maior atenção. Isso não é ter déficit de atenção, é porque nós temos modalidades de aprendizagem diferentes. Então, você vai reagir diferente. Aquele que tem uma modalidade de aprendizagem que precisa só de foco, escrever vários textos vai exigir mais dele, não que ele não consiga fazer. E professor, nós tivemos aqui no Manual do Candidato, além dessa pequena supressão de palavras aqui, dissertativo, argumentativo, que dá margem aí para o UEL poder inovar, digamos assim, nessa parte da redação, nós temos uma diferença no peso da redação. Nós tivemos no vestibular 2021 a prova tendo um peso, um fator multiplicador por 5, e agora para 2022 um fator, um peso 4. Vai dar muita diferença na prática, na nota final? Não necessariamente, porque ela continua tendo um alto peso dentro da prova como um todo. A redação continua sendo o carro-chefe para a sua aprovação. Então, acertando o mínimo de conhecimentos gerais, indo para a correção da redação, é a redação que vai dizer para você se você está aprovado ou não. É ela que vai fazer a diferença. E professor, se fosse para você apostar, é claro que é difícil a gente ficar fazendo muitas previsões, mas assim, os outros professores que nós conversamos aqui, eles colocaram da seguinte forma: bom, como nós não teremos a prova de conhecimentos específicos, pode acontecer que esses assuntos eles caiam, por exemplo, como um tema de redação. Você tem esse ponto de vista também? Pode ser que isso ocorra sim, sem problema. Tendo em vista que a UEL tenta manter um pouco dessa gama de conteúdos que ela sempre vem cobrando. Mas não é uma regra. Pode ser que ela também use para trazer o texto com engajamento, como ela fez no ano passado, quando ela cobrou um tema relacionado ao coronavírus. Vindo da UEL, é uma caixinha de surpresas esse tema. E você acha que foi interessante essa mudança aqui, tirar o dissertativo argumentativo e talvez deixar aberto aí para novas oportunidades? É uma forma de inovação também? Com certeza, porque a UEL aprimou sempre por sequências textuais, um aluno que tem competência de escrita, que não fica muito engessado só no tipo de estrutura. Você ter diversos gêneros e várias competências da escrita dentro de um texto mostra que você consegue demonstrar melhor aquilo que você aprendeu no uso da linguagem. Então é uma inovação, é super válido e ajuda também a escola, para que a escola possa explorar mais gêneros dentro de sala de aula e não ficar sempre focada no dissertativo e argumentativo, como se esse fosse o único tipo de texto que eu não vai produzir a vida dele. Até como uma forma também de expectativa sobre o que a UEL quer de aluno para ela. Com certeza, ela quer um aluno que faça mais articulações, que tenha capacidade de ir além de só opinar, que possa estabelecer relações. É claro que a opinião ela exige mais do aluno. Você estabelecer relações é um princípio para você criar uma opinião, mas não é só isso. Então precisa cuidar das diversas competências que a língua pode oferecer. Professor, quer acrescentar mais alguma coisa? Tendo em vista que um aluno que mantém o hábito de leitura, que ele treina as estratégias de escrita dele, independentemente do gênero do que vier a ser cobrado, ele vai se dar bem. Então não criar isso como um entrave, entender que é mais uma possibilidade que eu tenho de escrita dentro dessa redação, desse novo modelo. Professor Nilson Douglas Castilho, mais uma vez muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos a respeito da prova da UEL. Até a próxima entrevista, professor. Obrigado. Até mais.